Olá, traders e futuro traders. Bem-vindos ao sétimo vídeo da série Workshop 100, rompimento, retração e falso rompimento. Se este é o primeiro vídeo da série Workshop que você está assistindo, nós sugerimos que você volte para o nosso canal, assista ao vídeo do lançamento oficial do Workshop 100 e os 6 primeiros vídeos suporte e resistência, linhas de tendência, retração de Fibonacci, leque de Fibonacci, leque e retração juntos e suporte, linhas de tendência, Fibo, tudo junto e misturado. Depois volte para este vídeo de rompimento, retração e falso rompimento, que é o assunto que todo mundo pergunta: como eu faço para reconhecer se vai romper, se vai retrair, se é um falso rompimento? Bom, vamos seguir adiante e ver as respostas para estas perguntas. Muito bem, vamos começar. Aqui na tela nós temos o DCAD. O mercado está parado. Hoje é dia 30 de dezembro de 2017, sábado. E vamos analisar esse gráfico com o tempo parado para facilitar a explicação. Por quê? Porque a gente tem uma série de conceitos para serem mencionados. Com o gráfico em movimento pode atrapalhar um pouquinho. Então, eu já fiz uma prévia análise desse par de moedas e tracei nada mais do que suporte e resistência e leque de Fibonacci. O que vocês estão vendo aqui na tela é o time frame UTF de 1 minuto. Por que 1 minuto? Porque ele tem muito mais movimento, fica mais fácil de demonstrar o conceito e a prática. Posso aplicar esses conceitos em outros TFs? Claro. Isso vale para opções binárias e Forex? Sim. Posso usar para H1, H4, fazer entradas em Forex para 2, 3 dias? Pode, o conceito é o mesmo. Nós estamos utilizando 1 minuto, como eu disse, pela volatilidade, pela movimentação dos candles, fica mais fácil para observar as sombras e os conceitos no geral. Muito bem, vamos logo. Aqui a gente tem o que? Eu tracei uma linha que em determinado momento foi suporte. A gente vê que aqui teve falso rompimento, etc. Depois foi resistência, aqui lá para trás, tá vendo? E assim foi. Como no dia 29, quando fechou o mercado, tinha muita volatilidade, nem sempre obedece tudo. A gente vê, por exemplo, aqui na tela que a gente teve grandes candles. Reparem aqui, esses candles aqui são enormes, para 1 minuto, uma vela. E você vê um candle aqui descendo com força, mas deixando muita sombra, depois volta, enfim. É bom para explicação. Então vamos lá, vamos movimentar aqui um pouquinho o gráfico. Como eu disse, eu já fiz algumas marcações e eu vou utilizar isso aqui. O que eu fiz? Eu tracei duas linhas de suporte e resistência, aqui a gente está vendo uma delas, e tracei o leque de Fibonacci e fui fazendo algumas anotações. Recomendo que vocês assistam os vídeos anteriores do workshop para poderem acompanhar os conceitos que a gente vai estar falando por aqui. Muito bem, vamos começar agora. Ferramenta gráfica. Vamos escolher uma cor aqui diferente. Pink. O que aconteceu, por exemplo, nesse momento? Nós estamos aqui nessa área. Aqui eu tenho uma linha que eu tracei como suporte. Então vejam que aqui atrás nós tivemos até gap, tá vendo? Rompeu. Depois rompeu novamente. Daí voltou pela volatilidade e foi embora. Muito bem. Então, o que eu quero mostrar com isso daqui? Essa linha é uma área de interesse? Com certeza. Por quê? Reparem a seguinte situação. Vamos contar a partir daqui. Seta. Rompi. Ele voltou, fez o primeiro toque nessa linha de suporte. Retraiu. Teve uma retração, foi embora. Veio de novo e aí rompeu. Veja, a gente foi lá para baixo. Depois teve uma retração, tá vendo? Tocou como
resistência, retraiu. E aí rompeu. O que eu quero dizer é o seguinte, nós temos aqui o primeiro toque, o segundo toque, rompeu no terceiro. Então a gente já tinha mencionado em outros vídeos, para dependendo, na maioria das vezes, rompe a partir do terceiro toque. É regra? Não. Mas você já fica esperto. Teve o primeiro toque. Você pode até considerar aqui, olha, porque como rompeu, desceu, rompeu de novo, eu estou considerando aqui o primeiro toque. Já ficou muita seta aqui na imagem. Vamos fazer de novo. Como eu estou considerando aqui o primeiro toque aqui, aqui é o segundo, no terceiro rompeu. Então é o seguinte, minha recomendação, trabalhe até o segundo toque. Claro que analise o mercado. Se você olhar lá para trás, como a gente estava vendo, já tinha muita volatilidade. Mas vamos ao conceito. Rompi, depois teve retração, depois teve rompimento e aqui teve um falso rompimento. Vamos dar uma olhadinha em detalhes. Deixa eu dar um zoom aqui. Nesse rompimento. O que caracteriza o rompimento? Claro, o rompimento. Mas como a gente pode identificar isso? Vamos lá, pessoal, fim de ano, fazer umas piadinhas meio sem graça aí. Seguinte, na retração, vejam aqui, a gente teve a retração, foi embora. O rompimento, vejam que eu tive um candle aqui, que ele tocou esse candle aqui, tá vendo? Ó, eu tive uma sombra muito grande, ele tocou isso e voltou. E nós estamos nesse momento particular numa tendência de baixa. E aí ele voltou, abriu o candle em alta e reparem que eu tive um candle de muita força, que é exatamente esse aqui, ó. Por quê? Ele começou lá em cima, rompeu, vamos limpar de novo. Vamos lá. Eu tive um toque e aí ele rompeu. Reparem que aqui, ó, ele terminou abaixo da linha de suporte. Normalmente, o que a gente faz quando acontece isso? A gente espera o próximo candle voltar a tocar agora como uma linha de resistência e meter para baixo. Por quê? Como eu disse, a gente está numa tendência de baixa. Então, o candle começou lá em cima, rompeu com força, retraiu um pouco, continuou descendo. Isso caracteriza um rompimento. Se o candle tivesse começado muito perto, ó, olha isso aqui, ó. Opa, não quero. Reparem isso aqui, ó. Opa, não é. Aí. Olha isso daqui, ó. Esse candle, ele começou muito curtinho, muito próximo da linha de suporte, não teve força. Aí você vai falar, ah, mas ele subiu, esse aqui começou lá longe, bateu e teve retração. Sim. Por quê? Ele terminou antes. Veja que eu tenho a sombra, ele terminou antes da linha de suporte. O que é bem diferente desse aqui. Por quê? Vamos lá. Opa, desculpa. Esse conceito é importante. Reparem que aqui esse candle ele desceu com força e terminou antes da linha de suporte. Esse candle ele começou antes, longe da linha de suporte, rompeu e terminou abaixo. Está aqui o detalhe. E aqui a gente estava, outro detalhe importantíssimo, a gente estava lateralizado. Aqui nós estamos numa tendência de baixa. Faz toda a diferença. Ok? Muito bem, vamos em frente. Aí o que eu fiz? Nós tivemos aqui o rompimento, como eu falei, e foi através de ondas, tá vendo? Foi, voltou, consolidou, chegou aqui, começou a subir. Se eu tivesse traçado uma... Peraí, vamos traçar direito aqui. Se eu traçar uma LTB aqui, ó.
Em que ponto eu tive um rompimento dessa linha de tendência e uma reversão da tendência de baixa? Aqui, certo? A partir daqui ele rompeu e voltou a subir. Então o que eu fiz? Eu tracei um leque de Fibonacci, só que fiz o que? Primeiro toque, segundo toque. Então eu utilizei o nível de 38.2 como base nesse candle aqui. E aí vejam que nós tivemos vários toques, todos foram como retração, e ele foi obedecendo essa linha de tendência. Então claramente nós estamos numa tendência de alta. Ah, mas por que você não traçou uma LTA? Ora, se eu posso traçar um leque de Fibonacci, para que eu vou traçar uma LTA? A LTA está aqui, ó. Para mim é esse nível aqui, 38.2, certo? E aí, por que ele teve um rompimento? Olha só, ele rompeu, eu estou numa tendência de alta. Reparem que eu tive aqui um candle, ó. A movimentação do mercado foi diferente, porque vejam que eu tenho um candle, olha só, esse candle aqui, ó, ele terminou abaixo. Ele vai falar, ah, mas é mercado, é gente que está por trás. Ele retraiu, ele confirmou o rompimento nesse candle, aí já abriu em gap de alta, mesmo assim ele teve uma retração, tá vendo? Subiu, desceu de novo. Até esse momento eu não tinha como saber se era um rompimento ou falso rompimento. E aí ele voltou a subir. Como eu estou numa tendência de alta, eu fui acompanhar e ele rompeu. Mesmo assim, reparem que ele chega a respeitar esse nível aqui de 38.2 e lateraliza. Então vamos movimentar o gráfico um pouquinho. Olha só o que ele foi fazendo. Ferramenta gráfica, tá não? E aí olha só, fez uma sombra como se fosse um falso rompimento e voltou. Continuamos numa tendência de alta. Lateralizou. E olha só que interessante, ele bateu aqui, voltou, bateu, voltou. Então nesse momento aqui eu já tenho uma linha de resistência que eu tracei aqui. E olha que bacana, ele voltou, tocou de novo uma vez, duas vezes, e aí foi para baixo. Então foi eu estou chamando de falso rompimento aqui, desse nível aqui de Fibonacci, dessa linha de tendência, porque ele respeitou essa linha de resistência. Então é importante. E olha só, eu tive aqui como se fosse um topo duplo, tá vendo? 1, 2. Só que mesmo assim, daqui você poderia imaginar o que? Ah, agora ele vai voltar a descer com tudo. Não, ele continua a tendência de alta. Por quê? Mercado. A gente faz uma análise técnica, estatisticamente, e acredito que vai acontecer. Só que olha só que bacana. Para confirmar que realmente estamos numa tendência de alta, olha só como respeitou esse nível aqui da retração de Fibonacci. Quantos toques fez? Vamos lá, vamos contar. Vamos limpar o gráfico. Voltamos. Olha só, vamos contar de novo, hein? Ó, rompeu aqui, certo? Aqui não chegou, eu tive aqui, ó, um toque, 2, bastante, ó, 3, 4. Opa, já estou fazendo hora extra. No quinto toque o bicho rompeu com tudo. E olha só que interessante, o candle começou com força longe da linha de tendência, né, do leque de Fibonacci, rompeu, fechou abaixo da linha, tá vendo? Aí ele fez o que? Ele subiu, tá aqui a sombra, depois desceu. Então qual é o momento certo para dar entrada? Aqui. Ele rompeu, terminou abaixo. Quando ele começou a voltar, você já dá uma paulada aqui para baixo, certo? E aqui eu tive uma retração. Você fala, ah, mas por quê? Veja só, se eu puxar aqui uma linha de suporte, olha que interessante. Isso aqui é suporte, tá vendo? Eu tenho uma linha de suporte aqui. Então muita gente pergunta, ah, mas como eu faço para identificar quando vai retrair? Olha o passado. Olha o que aconteceu lá atrás. Você bateu o olho aqui, você já está vendo que ele já formou uma linha de suporte aqui. Então eu estou numa tendência de alta, subindo.
tem uma linha de suporte. Ele tocou aqui na confluência. A palavra-chave aqui é confluência. Ele tocou na confluência da linha de suporte com esse nível de Fibonacci como linha de tendência de alta, e eu estou numa tendência de alta. O que você acha? Vai para cima. Aí você vai falar, ah, mas aqui rompeu. Aqui retraiu. Por quê? Aqui é uma linha de resistência. Reparem que esses candles aqui, ó, não chegaram até lá. Chegou aqui, mete para baixo. Chegou de novo, mete para baixo. E a gente olhar lá atrás, você vai ver que não tem nada aqui. Ele foi testar esse nível. Eventualmente ele ultrapassa. Vamos limpar, certo? Aí o que aconteceu? Ó, tanto é que estava aguardando esse momento aqui. Como eu falei, eu tracei antes a análise. O que eu tenho? Se você olhar lá atrás o gráfico, ele foi testar esse nível a primeira vez, certo? Um toque, 2, 3, 4. Aí já está fazendo hora extra. 4 toques. Não vai apostar mais na retração. Você vai apostar no quê? No rompimento. Olha aqui, ó. Então, o que define para a gente fazer análise é a quantidade de toques que ele vai dar, que o preço vai chegar nessa região. Por quê? Porque são as pessoas. Todo mundo fala, ah, não, ele não vai. Eu sei que eu estou passando essa informação para você. Eu falo assim, ó, geralmente a partir do segundo, terceiro toque acaba rompendo. O que acontece? Todo mundo sabe isso. Tem milhões de traders olhando esse gráfico no mesmo instante. Ó, a hora que ele voltar aqui de novo, ele vai falar, putz, já tocou tudo isso lá atrás? Vai romper. Rompeu. Tanto que teve um momento de dúvida, tá vendo? Ó, o candle fechou abaixo da linha de resistência, mas rompeu mesmo assim. E rompeu também, de novo, o nível de Fibonacci aqui, como se fosse LTA. Ok? Aí foi testar o que? Outro nível. Gente, olha, eu já mostrei isso lá atrás nos outros vídeos. O poder dessas ferramentas que tem aqui. Vocês não precisam de indicador, não precisam de nada. Veja, a tela está limpa, não tem nenhum indicador aqui. Aí eu tive o que? Desceu e tive um falso rompimento em relação ao suporte. Por quê? Porque aqui ele funcionou como resistência, certo? Daí rompeu. O que normalmente acontece? Como é logo a primeira vez que ele vai voltar, ele vai testar. Então vamos caminhar um pouquinho no gráfico. Olha só. O que ele fez? Ele veio testar essa região aqui pela primeira vez. Dá uma olhada quantos toques aconteceram aqui. Até o momento que ele rompeu, foi um falso rompimento. Porque eu ainda estou numa tendência de alta. E continuou subindo. Ó, ele começou a variar muito. Mas só nessa sequência aqui atrás, ó, teria dado alguns wins. E aí, em um determinado momento, ele rompeu. Olha o tamanho desse candle aqui. O que ele fez? Ele testou, fez um falso rompimento nesse. Olha o tamanho da sombra. Subiu. E aí despencou. Pum. E aí reverteu a tendência. Certo? Limpando o gráfico. Ele reverteu a tendência e começou a descer. Muito bem. Só que veja só o que é interessante. Ele já veio buscar essa região aqui como suporte, lateralizou. Ok? O que eu fiz? Tracei outra retração, outro leque de Fibonacci. Aí eu uni o que? Quando começou o primeiro candle, aí eu já tenho o segundo, tá vendo? Já tive aqui uma retração. Por que eu tive essa retração? Nós estamos numa tendência de baixa. Tocou aqui na LTB, que é esse nível de Fibonacci, mete para baixo. Tocou de novo, mete para baixo. Mais uma vez. Aí rompeu o suporte, tá vendo? Ó? E ele continuou, olha só. Tocou mais uma vez, mete para baixo. Chegou próximo, foi para baixo. Nós estamos numa tendência de baixa. Então aqui você não vai apostar muito no falso rompimento. Por quê? A gente está no começo de uma tendência de baixa e com força, tá vendo? Olha, aqui atrás ele rompeu com força, não deixou dúvida.
Então ele sobe, ele faz um pullback, toca aqui e retrai. Faz um pullback e retrai, faz um pullback e retrai. Só que vamos contar quantas vezes isso aconteceu? Limpando de novo. Vamos focar aqui. Então vamos contar. Toque, né? 1, 2, 3, 4, 5, vai, 6, 7, 8, 9. Já está fazendo hora extra, hein? Olha isso aqui. O que ia acontecer? Ele usou essa área aqui como suporte e reverteu a tendência. Reparem aqui que ele já... Ainda assim, de uma certa forma, fraca, porque ele foi para o próximo nível aqui do leque de 50 e pau, retraiu. Tentou subir, retraiu. E aí fez o quê? Olha aqui, ó, de novo, ó, mais um. Deixa eu puxar o gráfico aqui, fica mais fácil. Ainda assim, ó, a gente está vendo que ele já reverteu a tendência. Lembre-se que eu falei, ele lateralizou nesse ponto aqui, ó. Por quê? Ele rompeu a tendência e lateralizou. A partir desse momento ele fez o quê? Começou a subir. Ainda assim, ele respeitou, mesmo lateralizado. Como eu tenho o leque lá de cima, tá vendo? Ele respeitou aqui e rompeu. Daí eu puxei outro leque, ligando quando começou a alta com esses candles aqui, tá vendo? Eu utilizei e aí olha só, foi respeitando. Vamos lá, limpando, movimentando. Olha só quantas entradas a gente teve aqui. Esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo do que eu esperava, mas é necessário para a gente esgotar o assunto. Olha só, agora estamos numa tendência de alta. O que ele vai fazer aqui? Ele vai seguir a LTA e sobe, tá vendo? Teve um falso rompimento aqui. Por quê? Porque ele fechou um pouquinho acima da resistência, mas ele não rompeu a LTA, o próximo nível, que é o de 50 do leque de Fibonacci. Desceu, aí ele rompeu. Por quê? Eu estou numa tendência de alta. Então ele foi experimentar. Se você reparar aqui, ó, nesse nível aqui de Fibonacci, ele teve um toque, 2 toques, rompeu no terceiro. Então, mesmo assim, rompeu, ó, tocou novamente, aí ficou num canal, olha só, certinho o canal aqui, ó. Aí alguns toques no próximo nível, que é o de 38.2, e um rompimento maiúsculo. Olha só o tamanho desse candle aqui, não deixa dúvida. Só que ele retraiu aonde? Na resistência. Mesmo assim, ó, ele retraiu de novo. Por que dava para apostar aqui que ele não ia ultrapassar esse nível aqui do leque de Fibonacci? Porque esse candle aqui rompeu com muita força. Então tá na cara que ele ia subir com força. Tá vendo? Olha só. De novo, segundo toque nesse nível aqui de resistência. Voltou, teve um falso rompimento e voltou a subir. Ele voltou novamente. E aí eu escrevi aqui rompimento, por quê? Porque ele fechou abaixo desse nível aqui do Fibonacci. E aí voltou a romper de novo, olha só. Esse candle aqui não deixa dúvida, ele é muito forte. Repare que os candles de baixa, vamos limpar aqui, ó, eles são muito fracos, são muito pequenos. Ops, desculpa aí. Cadê? Olha isso aqui que eu estava falando. Reparem que todos os candles aqui, eles são pequenos. Aí ele começou a subir com força, tá vendo? Esse aqui, ó, muita força, é um candle de impulsão. Não deixa dúvida. Do jeito que ele subiu, ele ia descer, ele ia tentar corrigir. Mas o que isso aqui indica? Que tem comprador nessa região. E esses compradores, os touros, mandaram para cima.
tentou mais uma vez, os bears, os ursos tentaram mais uma vez aqui, mas os touros não deixaram. Aí olha só, veja, isso é um pouco de price action. A dificuldade dos candles de baixa, tá reparando aqui, ó, fracos, fracos. Aí faz um martelo, fraco, aí pum, um candle enorme de força, segundo candle de força. Você acha que esse negócio aqui vai descer? Claro que não vai. Esse é o detalhe. A gente tem que analisar os candles. Isso é price action. E vamos em frente. E aqui fechou o mercado. E aí, próximo do fechamento do mercado, aí é a hora da xepa, né? Vale tudo. Então repara só como ficou maluco o preço. Olha isso. Olha esse tamanho de candle aqui. Você vai falar, nossa, agora o bicho vai lá para baixo. Que nada. Olha o tamanho da sombra. Ou seja, esse é o horário que já deu adeus, que era o último dia útil do ano, etc. Ou seja, até que aqui estava surpreendentemente bem. Aí, próximo do fechamento, veja, ele tentou descer, mas e aí ficou doidão. Ok? Bom, o assunto de hoje era isso. Eu peço que vocês vejam, revejam esse vídeo. Tem muito conceito aqui. Minha sugestão, como eu comentei anteriormente, assistam esse vídeo como o último da série. Se por acaso você pegou esse vídeo como o primeiro, obrigado, mas minha sugestão é volte para o primeiro vídeo da série do Workshop 100 para você acompanhar todos esses conceitos, e aí você vai ter mais elementos para compreender os conceitos que a gente passou aqui. Tá ok? Pessoal, obrigado, beijo no coração, até a próxima. Tchau. Lembrando que temos as sessões práticas deste workshop. São 100 minutos em 2 sessões de 50 minutos ou uma de 100 minutos, aonde faremos exercícios práticos com toda a teoria que vimos aqui. Você tem interesse nessas sessões práticas? Quer mais informações? Entre em contato pelo WhatsApp. Os dados do WhatsApp estão na descrição deste vídeo. Mas atenção, nós não temos Telegram e não temos Facebook. Procure-nos somente pelo WhatsApp. Você gostou deste vídeo? Então dê um like, também inscreva-se em nosso canal e clique aqui no sino para receber alertas assim que fizermos o upload de novos vídeos, novos conteúdos. Obrigado por sua audiência. Até mais.